Algumas vezes, sem que possamos perceber, cresce no nosso interior, a partir de um ressentimento ou uma suposta rivalidade, o sentimento de ciúme. Um sentimento que nos faz sentir incomodados com certas situações que antes nos eram insignificantes. E ainda que possamos sentir uma pequena dose desse sentimento, é necessário aprender a lidar com ele, reconhecendo nossas inseguranças, mas como encará-lo no dia a dia? Qual a medida certa do ciúme dentro de uma relação conjugal? Essas e outras questões serão respondidas aqui no nosso programa, na presença da psicóloga com abordagem corporal, doutora Lisete Moreira Del Bianco. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutora Lisete. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Doutora, como explicar o sentimento do ciúme? Bom, o ciúmes, antes de mais nada, é um sentimento natural. Então, todos nós o temos e ele vai se apresentar em nossa vida uma vez ou outra. Então, é uma questão de sabermos lidar com ele. Tem que controlar. Talvez conhecê-lo e se tornar amiga dele, porque controlar nem sempre dá. Né? Mas se a gente sabe o que está acontecendo, é mais fácil de ser elaborado e de aguentar com ele. Então, o mais correto seria dominá-lo. Pode ser. Pode ser. Muita gente às vezes confunde ciúme e inveja. Qual a diferença, doutora? Poderíamos dizer que são farinha do mesmo saco, né? Mas o ciúme está relacionado a uma relação dual, né? Tem que ter mais de uma pessoa. Eu tenho ciúmes de alguém em relação ao sentimento que eu sinto por essa pessoa. A inveja já é um sentimento mais meu comigo mesmo, é um desejo que eu sinto de ter algo que o outro tem e que eu não tenho. Entendi. Agora, doutora, o ciúme pode despertar inúmeros sentimentos, como a disputa, competição. Até que ponto isso pode se tornar uma obsessão? Eu diria mais, não que o ciúme pode despertar disputa, competição, mas a competição, a disputa, despertam o ciúme. E é por isso que não conseguimos viver sem os ciúmes. Porque a nossa vida vai estar mesclada, vai estar todinha permeada por sentimentos de competição, de rivalidade, de alguém precisar se colocar acima do outro. Não que fosse o ideal, né? Nós não somos deuses. Nós somos feitos à imagem dele, mas não somos deuses. Então, o que acontece? Cada vez que enfrentarmos essas situações onde nosso eu estará em perigo ou estará numa posição de um menor destaque, isso vai ocorrer. E quando o ciúme toca profundamente no relacionamento conjugal, como fazer para controlar isso? Partindo do princípio que o ciúme vai existir numa relação dual, onde se exista amor ou qualquer outro tipo de afeto, né? É bom se conversar sobre esse amor e esse afeto. Porque ele acontece cada vez que algo ameaça a perda desse amor. E como a gente precisa de amor para viver, né? O amor nos alimenta, o amor nos dá identidade, ele nos identifica. Então, cada vez que esse amor corre o risco de ser perdido ou de ser tomado por um outro alguém, é que bate. Desencadeia essa insegurança, esse medo, né, que as pessoas têm de perder. E o ciúme toma espaço. A senhora está falando de amor, um sentimento que todos nós temos. Quem ama necessariamente sente ciúmes? Não necessariamente, mas com certeza vai sentir um dia ou outro. Não tem como escapar. Porque em algum momento da nossa vida, a gente vai se sentir ameaçado pelo objeto do nosso amor, né? Entendi. Por essa pessoa que é objeto do nosso amor. Ela pode nem dar espaço, mas pode ser um momento de maior insegurança nossa, pode ser um momento de maior fragilidade. Então, o sentimento vai acontecer e a gente vai precisar conversar sobre ele. Doutora, você nos disse no início da nossa conversa que o ciúme é um sentimento natural, intrínseco no ser humano. Mas quando ele ultrapassa o limite dessa normalidade, até que ponto isso pode destruir realmente um relacionamento definitivamente? Mas destrói isso, né? Destrói, totalmente. Porque vemos casos, né, inclusive de que alguém matou por ciúme. Diz que o verdadeiro amor não mata. Né? Mas nós vemos, né, a literatura está cheia disso e a realidade também está cheia disso.
Então, é realmente quando ele foge ao controle, foge dessa medida dita ideal. Né? E que medida é essa? Qual seria essa medida? Né? Mas a medida é essa que dá para ter um controle, que você consegue conversar sobre ela e que você consegue elaborar dentro de você. Então, eu diria até assim que o segredo de tudo está em nos conhecermos. Porque quanto mais a gente se desconhece, ou que a gente não se conhece, mais possibilidade de sentir um ciúme doentio a gente tem. E acaba não sabendo a dose certa. Não sabe, porque se a gente não nos conhece, a primeira pessoa que nós devíamos conhecer seria a gente mesmo. Sim. O amor também parte de nós mesmos. Como conseguimos amar o outro se não amamos a nós mesmos? Só que se fica só entalado nesse ponto, né, só gostar da gente mesmo, fica muito pequeno. Então o nosso mundo fica pequeno e as pessoas que entram nesse mundo também são mínimas, são poucas. Então a variabilidade com que a gente administra as diferenças é muito pequena. Então a gente vai sentir ciúmes cada vez mais, de cada vez mais gente, que podem atrapalhar a estabilidade desse mundo pequeno. E quanto menor o mundo, mais perigo de instabilidade ele tem. Doutora Elisete, ainda falando de um relacionamento amoroso, o que é que o ciumento tem mais medo? Ele tem mais medo de ser abandonado ou de ser traído? Ambas as coisas. Porque tocam as duas partes importantes da nossa personalidade. Ser abandonado vai nos deixar em contato direto com a nossa solidão, com a nossa fragilidade, com a nossa necessidade do outro, com o nosso desamor. Por outro lado, ser traído bate com a coisa da traição, do desprezo, de existir alguém melhor que a gente, do perigo da gente ter sido trocada. Né? Então, mas inferioridade. Com a inferioridade. Então, são sentimentos muito difíceis de se dar. É interessante essa pergunta, porque a gente escuta muitas pessoas se acharem um brinquedo velho, um pano de chão. Tem várias músicas, inclusive, que falam sobre isso. Mas veja bem, existe o sentimento de posse, o egoísmo. O egoísmo está muito ligado a isso também, não está? O ciúme e o egoísmo são coisas que andam muito juntamente. Tem a ver com aquela coisa que eu disse que o amor pelo outro começa pelo amor por nós próprios. Só que, à medida que a gente se limita só ao amor que a gente sente por nós próprios, o nosso mundo fica muito pequeno. E não dá espaço para a diversidade de outras pessoas entrarem cada vez mais nesse mundo e a gente poder administrar cada vez mais diferenças. É verdade. Aí, a senhora acha que o ciúme exagerado de um parceiro eleva a chance da infidelidade? A traição, aquela coisa de... Pegou tanto no pé que a pessoa acaba fazendo, né? É uma pergunta capciosa, porque é difícil de responder. Eu diria assim que vai depender de casal para casal, vai depender de como as pessoas reagem a essa pressão. Porque às vezes existe um monstro que está lá dormente e a outra pessoa, né, Mônica, fica tanto falando que o outro parceiro acaba despertando algo que ele nunca tinha imaginado fazer. E tanto que a outra pessoa acaba falando, né? Você fez isso. Eu já tive casos, né, na minha clínica, que a pessoa fala, bom, a vida inteira ele desconfiou de mim, agora vai ter uma razão. E a pergunta que não quer calar, quem é mais ciumento, o homem ou a mulher? Não quer uma resposta cientificamente falando? Cientificamente falando, não há dados. Até onde eu saiba, não há dados que comprovem que a mulher é mais ciumenta do que o homem é mais ciumento do que a mulher. Né? Eu acho que eles sentem os ciúmes de forma diferente. Para a mulher, qualquer traição é traição. Né? E entra muita coisa do afeto. Para o homem, ele não sente traidor quando ele se relaciona sexualmente, mas não afetivamente. Né? Ele não se sente traidor, mas para a mulher vai ser traição do mesmo jeito. Isso dá muito pano. Porque vai muito das diferenças entre homens e mulheres. Claro. Mesmo. E você aí de casa, você sofre com ciúmes dos colegas de trabalho? Então não sai daí que no próximo bloco nós vamos falar disso.